Olá, Peter, tudo bem? Como vão vocês desse vídeo? Desculpa, Clã, é que realmente eu também concordo, ficou parecido muito com o Dr. Octavius, mas eu gosto desse óculos e aqui tá muito claro, então eu prefiro fazer vídeo com óculos do que desligar o softbox. Mas de qualquer maneira, vamos lá, meus amigos. Hoje a gente vai falar sobre a polêmica do Senhor dos Anéis, um assunto sério e evidencia mais uma vez aquelas situações escrotas de racismo, né? E parece que cada vez mais as pessoas estão tomando coragem para expor racismo nas redes sociais e na vida no geral, né? O que me deixa muito triste, porque até alguns anos atrás era tipo algo que era condenável, né? E as pessoas não tentavam ficar justificando isso como liberdade de expressão. Não, a sua liberdade de expressão não é irrestrita e você deve ser punido sim quando você faz um crime. E ficar dizendo que uma pessoa é inferior ou pior por causa da cor de pele dela é uma coisa muito escrota que alguém pode fazer. E dessa vez, né, a gente vai falar sobre o Senhor dos Anéis, né? Ontem, ou melhor, antes de ontem, não sei quando foi, porque eu já tô até perdido no tempo, foi revelado, né, que os personagens, os atores dos personagens da série da Amazon, porque vai ter uma série do Senhor dos Anéis que tá muita gente hypando, eu tô hypando, vai ser uma série no passado, né, quando foram forjados os anéis, e a gente vai ter vários personagens que aparecem no Senhor dos Anéis, né, como o Elrond, a Galadriel e tal, e, cara, o Senhor dos Anéis é muito pica, é muito legal, Tolkien escreveu uma parada muito incrível, realmente muito bom mesmo, e o Senhor dos Anéis aí, né? A gente tá muito. Eu acho que é o talvez seja a série de fantasia mais popular de todos os tempos. Inclusive, O Senhor dos Anéis meio que deu espaço para existir todo o RPG que a gente tem, né? Hoje em dia, se você gosta de RPG, se você joga RPG, provavelmente você deveria saber que O Senhor dos Anéis meio que inventou tudo isso aí, né? Ele pegou várias mitologias europeias naquela época e meio que condensou e criou sua própria mitologia, que é a mitologia que a gente tem hoje em dia, né? Mas enfim, esse personagem aqui, ele foi revelado, né? Como sendo um personagem do Senhor dos Anéis, da série. E esse personagem gerou certa polêmica nas redes sociais, porque ele seria um elfo e ele seria negro. Então você não pode ter um elfo negro agora no Senhor dos Anéis. E eu achei isso muito escroto, porque, primeiro, as pessoas que ficam falando, ah, não, porque elfo tem que ser loiro, dos olhos azuis, branco, orelha pontuda. Essas pessoas estão viajando muito na maionese, né? Porque, primeiro, a gente até poderia argumentar, não, porque o Senhor dos Anéis tem que se basear na realidade, mas não existem elfos. Não existem elfos. O God of War, né? A gente passou por uma polêmica parecida com o God of War. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Porque as pessoas falam, não, porque deuses nórdicos têm que ser loiros, os olhos azuis. Não, não tem. Porque eles, primeiro, não existem, né? E segundo, porque mesmo na mitologia dos nórdicos, né? Eles interpretavam, por exemplo, os gigantes, né, como sendo de etnia diferenciada, né? No caso, os gigantes, eles eram azuis, então colocar um personagem diferente ali, não vejo problema de representar esse personagem de uma forma diferente. Muita gente fala que é lacração, não sei o que, colocar um personagem feminino ou, sei lá, de outra etnia. Eu acho isso muito escroto, esse tipo de pensamento, porque não muda a obra, não muda a série, não muda nada. Muitas vezes é até bom, porque são artistas muito bons que estão ali e que desempenham um papel de forma incrível, sabe? E é muito escroto esse tipo de pensamento, até porque imagina o artista todo feliz, aí ele foi chamado pra fazer um elfo no Senhor dos Anéis, ele vai lá e as pessoas começam a xingar ele por causa da cor dele, sabe? Isso é muito escroto mesmo, mano, sem brincadeira. E, bom, enfim, vou chamar aqui a especialista, né, que no caso é a Haru, e ela fez essa postagem que eu achei maravilhosa. E ela é especialista mesmo, porque ela gosta muito de Senhor dos Anéis, ela é a pessoa que eu conheço que mais gosta de Senhor dos Anéis, que eu já conheci. Já falei várias vezes essa palavra, sei. Existem personagens negros em Senhor dos Anéis, sim, e é canon, inclusive. Esses são Haradrim, que engloba várias etnias, inclusive os árabes e os negros. Além disso, antes do registro do condado, dentro dos Pés Peludos, que é uma das tribos originais do Hobbits, também existiam personagens negros. Então, tipo, além de que essas pessoas que estão falando, não, porque o elfo tem que ser branco dos olhos azuis, essas pessoas, além de não terem lido O Senhor dos Anéis, saber o que o Tolkien pensava em relação a isso, que foi quem desenvolveu essa parada, estão sendo burras, né? Elas estão se baseando, talvez, nos filmes que foram feitos depois, ou na forma que a própria sociedade começou a interpretar os elfos, e talvez essa tenha sido uma visão meio racista também, né? Talvez eles quisessem, naquela época,
porque a gente teve, né, várias gerações aí onde os negros, eles realmente, tipo, até hoje, né, de certa forma a gente tem muito racista, mas estou falando que era aceitável na sociedade ver os negros de forma inferior antigamente, né? Então, pode ser que as pessoas tenham deturpado a obra do Tolkien para colocar os elfos dessa maneira, que não é verdade. No Witcher, por exemplo, os elfos, eles são de etnias bem diferenciadas. Mas uma coisa importante é falar o que o próprio Tolkien pensa em relação a isso. Isso é oficial, o próprio Tolkien falou. E muita gente fala que o Tolkien é racista por causa de coisas, mas a gente tem que pensar o peso da época, do pensamento da época, né? Mas o Tolkien sempre foi contrário a essa ideia de divisão. Ele era contra o apartheid, por exemplo. Então, o Tolkien, ele vendo isso, ele ficaria muito triste que as pessoas estivessem discutindo seus personagens dessa maneira, sendo que seria totalmente entendível, possível e tranquilo que você tivesse esses elfos aí. Até porque os elfos, eles têm várias etnias dentro deles mesmos, né? Tem os elfos noturnos, tem os elfos, os high-elfos, tem os elfos negros, tem os elfos, deixa eu ver, os elfos da floresta, e esses personagens não são personagens de verdade, são personagens que o próprio Tolkien inventou, criou, sabe? E eu acho que é importante de respeitar o que o autor pensou. O autor era anti o racismo, apartheid, essas coisas. Ficar falando agora que não pode ter um personagem negro na obra dele é um absurdo, na minha opinião. É uma pena, né, que o Tolkien não tá aqui para responder essas coisas pra gente, mas de qualquer maneira, acho um absurdo que as pessoas queiram pegar e falar que as obras têm que ser de uma forma específica, né? Que tal personagem é ruim por causa da cor dele ou coisa do tipo. E eu acho que é importante também a gente pensar que tem que haver mudança nas coisas, né? Se agora a gente tá numa época de diversidade, qual é o problema da gente ter mais diversidade nas séries, nos filmes? Eu não acho que isso diminua a qualidade deles, muito pelo contrário. Como eu disse, né? A gente tem artistas maravilhosos que são contratados, às vezes de etnias diferentes, de países diferentes, e desempenham de uma forma incrível. E eu acho que a gente tem que sempre pensar nisso e não, estão fazendo lacração. Poxa, gente, pelo amor de Deus, né? É muito racista da sua parte pegar e falar que não pode ter um personagem negro numa série porque ele é negro. Isso é um absurdo, isso não deveria ser proferido. Mas as pessoas falam isso hoje em dia porque ficou normal falar disso, né? E eu acho triste que a gente tá nessa época. Algumas pessoas vieram falar sobre o vídeo que eu fiz sobre o nazismo, por exemplo. Esse vídeo que eu fiz, eu tava criticando, né, as pessoas que estavam falando, não, porque é opinião. Não é opinião, isso é um crime. E vieram pessoas falar pra mim, nossa, quem diria, né, que tristeza você tem que vir pra fazer um vídeo falando que isso é errado. Que época que a gente vive, e é isso mesmo, que época que a gente vive, né? Bom, enfim, tá aí o vídeo de hoje.